Pronto, vamos lá. Glória a Deus, queria agradecer mais uma vez pela vida de cada um de vocês. Eu, quando vou iniciar a reunião aqui, eu não tenho a sensação que eu vou dar algum discipulado para pessoas que eu não conheço. A ideia é muito o contrário, é que mesmo se eu não tiver nada para ensinar para vocês, eu vou ligar para vocês, saber como é que vocês estão, como é que está a vida de vocês, querer ouvir o que Deus tem feito através da vida de vocês, compartilhar o que Deus tem feito através da minha vida. Então eu coloco a relação e o afeto acima de qualquer coisa, né? E eu espero que vocês façam o mesmo, né? A ideia é isso, é desenvolver os vínculos, os afetos e as conexões, que é o que mais está escasso hoje em dia. Tem uma coisa que o Paulo fala sobre a igreja, né, dos últimos dias, que é o problema dela não vai ser a doutrina, não vai ser o ensino, vai ser os afetos, né? Abandonar o primeiro amor. Então, o que é isso? É abandonar as relações e os afetos. Assim, eu estou aqui no condomínio, a gente começou uma célula, né, um discipulado com as famílias aqui. E, ô William, às vezes até orar aí para você iniciar uma aí onde você está no condomínio aí. Rapaz, isso aí você tem que florescer onde Deus te plantou, sabe? Então a gente tem que orar aí, que é bênção. Então tô iniciando aqui esse discipulado no condomínio onde eu tô. E, e aí acaba que intercala de 15 em 15 dias, então quando não tem, uma outra igreja faz um discipulado também, só que aí é da igreja, e aí eles me convidam para ir, aí eu fui, e é louco como as pessoas elas se reúnem para orar pelos vizinhos, para orar pelas pessoas e tudo mais, mas na prática o esforço é muito pouco, é mínimo de você de fato ir até as pessoas, né? Então Jesus ele falou assim, ide, né? A gente não tem que ficar esperar as pessoas virem até nós. A gente vai até as pessoas. Então é uma questão proativa, não reativa. Então as pessoas hoje estão muito reativas, esperam as coisas acontecer para reagir. E uma vez eu fiquei muito meditando sobre isso, estava muito triste como os cristãos eles são reativos. Eles esperam algo ruim acontecer para depois tomar alguma decisão ou alguma atitude, em vez de sermos proativos. Então é a luz que tem que avançar, não as trevas. E cada vez mais você vê os cristãos mais passivos. E aí é uma loucura, assim, ó, é uma desconexão com o que eles pregam e com o que eles oram. Porque eles pregam comunhão, pregam oração, mas na prática a atitude é muito distante disso. Então, eu tenho participado algumas vezes e tenho notado isso, né? Como que isso acontece desde o Velho Testamento, quando Deus fala assim, ó, o meu povo me adora com palavras, com a sua boca, mas o vosso coração está longe de mim. Então, esse é o desafio. A ideia nossa aqui é alinhar o nosso coração com o de Deus, né? Não que a nossa pregação, o nosso ensino esteja correto, muito pelo contrário. É que as nossas atitudes e a nossa vivência esteja correta, né? Então, nós estamos lutando para isso. Só compartilhar assim, ó, aproveitar que o William Miranda está aqui. O evangelho ele é bem similar ao marketing multinível, né? O marketing multinível é você buscar pessoas para gerar um grupo, para gerar um retorno. Então assim, tem até uma frase famosa, você prefere viver 100% do seu esforço ou com 1% do esforço de 100 homens? Então a ideia é caçar esses homens aí e tal, e você vai ganhar, lucrar um pouco em cima de cada um. E funciona muito, já vi muita pessoa bem estruturada, sair, não tinha às vezes formação, nem ninguém acreditava nela e por ela se esforçar ela vencia. Só qual que é a diferença, né? Quando Paulo ele fala assim, eu não estou atrás do que é vosso, eu estou atrás de vós. Eu não estou atrás do que é seu, eu estou atrás de vocês, do vosso coração. Então ele vai falar assim, ó, ele fala assim, 2 Coríntios 12, 14. E não vos serei pesado, pesado financeiramente, não vou ser peso para ninguém. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, assim, é lindo aqui que ele fala, né? Eu estou atrás de vocês, do vosso coração. Infelizmente, tem muitos líderes aí que deturparam e estão atrás do que realmente é das pessoas, mas nós não. Então, dentro disso, é aquela palavra que Paulo fala assim,
Procure homens que sejam idôneos e fiéis que vão passar para outros. Por isso que eu falo que é similar ao marketing multinível, porque você tem que procurar homens que sejam idôneos e fiéis, mas a intenção disso não é criar uma rede ou criar lucro em cima disso, mas é que o reino de Deus se expanda, que o reino de Deus multiplique. Mas a intenção e o esforço muitas vezes é muito similar. Tanto que quando eu estava, não sei se o William sabe, mas o Moacir, quando ele me colocou abaixo do irmão dele, que estava abaixo do João. Então, um João que tinha me direcionado na época e tal, e eu olhava para o João e falava assim: ei, João, se o esforço que você faz para pegar homens para o multinível fosse para o evangelho, nós já tinha convertido metade de Belo Horizonte. Aí ele deu risada assim e falou assim: rapaz, a Bíblia fala que a gente tem que correr mais atrás, mais do evangelho do que do ouro e da prata. Eu falei, pois é. Então, assim, e na prática a gente não faz isso. Tanto que ele saiu, já está até em outra empresa, mas você vê o esforço e o empenho. Até hoje, ele está em outra e ele também está bem alto escalão, mas você vê que é isso, o olho brilha para quê? O esforço e o tempo é para quê? Só que tem uma coisa muito ingrata no evangelho, que é o desafio de encontrar pessoas e essas pessoas perseverarem. Então a conta ela sempre vai ser muito desafiadora, tá? São poucas as pessoas que têm solo fértil, que germinam. Então é muito esforço, muitas vezes, para um resultado pequeno. Então tem que guardar o coração, porque às vezes a gente anda pelo que a gente está vendo e ouvindo e as pessoas desanimam. Que de fato não é fácil, né? E eu tava meditando esses dias, tava meditando muito sobre, né, o Velho Testamento, a passagem de Moisés lá, e tudo que aconteceu com ele. E, gente, assim, é totalmente compreensível, né? Você pega Moisés, que estava vivendo ali com o faraó, tinha vida de elite, ele não estava escravo junto com os hebreus, então, assim, ele tinha uma vida de rei. E aí ele vai interceder pelo seu povo, mata um soldado e depois o seu povo começa a denunciar ele, que ele tentou ajudar os hebreus que estavam escravos, e aí ele tem que fugir. Ele perde toda a qualidade de vida que ele tinha e ele tem que fugir para o deserto. Aí lá no deserto, escuta o que eu estou falando, lá no deserto, ele estrutura a vida dele de novo. Quando ele está com a vida dele redonda, estruturada, Deus chama ele e fala assim: o clamor do meu povo chegou até mim, vai lá e liberta. Moisés fala assim: eu não. Aquele povo que me fez vir aqui para o deserto, eu tô fora. Moisés não queria voltar para libertar o povo. Porque quando ele olha para lembrar o que o povo fez com ele, meu Deus, aquele povo ali é tudo ingrato, não vou não. Aí Deus falou assim: vai porque eu tô contigo. Aí ele obedece e ele leva Arão junto e vai. Depois que ele liberta o povo, gente, é interessante demais. Ele liberta o povo e aí ele vai atravessar o deserto e chega uma hora que Deus fala para Moisés que vai destruir o povo. Falou: aquele povo lá, eles são ingratos demais. Povo insubmisso, idólatra. E aí Moisés intercede pelo povo. Falou assim: não, Deus, não destrói o povo não. O que vão falar de ti, da tua reputação, que você tirou eles do Egito para matar no deserto? E aí, de novo, Deus não destrói o povo. E aí vem, infelizmente, a cartada final. Moisés se decepciona com o povo. E aí, na frustração de Moisés, ele desobedece a Deus e bate na rocha. O motivo pelo qual impede as pessoas de entrar na Terra Prometida não é o mesmo motivo pelo qual impede o líder de entrar na Terra Prometida. Muitos líderes cristãos, eles estão impedidos, eles não conseguem de alcançar a plenitude de Deus por conta da frustração com as pessoas. O motivo pelo qual a maioria dos líderes que eu conheço adoeceram e adoecem é por conta da frustração com as pessoas. Eles colocam a expectativa com as pessoas acima da obediência de Deus, que é muito difícil. Então você dedicar a sua vida para as pessoas, para servir, e daqui a pouco você não ter o retorno que você gostaria, você se frustra e muitos até abandonam Deus ou abandonam o propósito e a missão que Deus deu para eles.
Então, o grande desafio é servir as pessoas e não colocar expectativa nelas. Foi o que Moisés não conseguiu fazer. E é o que às vezes desanima a gente mesmo, desanima os líderes, desanima muita gente. O Paulo ele fala muito sobre isso, né? Que expectativa no futuro é o plano do diabo na sua vida. Porque fica preso ao futuro é onde que o diabo quer que a gente esteja, né? Não aqui. Então, assim, é claro que a gente tem que ter uma referência de objetivo. Tanto que Paulo ele brigava com os discípulos, ele falava assim: já era para todos vocês serem mestres. Eu estou frustrado. Só que Paulo não deixava essa frustração chegar no nível de destruí-lo ou de impedi-lo de chegar a Canaã, mas ele ficava frustrado e ele relatava essa frustração. Ele falava: irmão, já era para todos vocês serem mestres, estou tendo que dar leitinho, rudimento lá de trás ainda e tal, isso aqui está errado. Então, assim, é importante relevar, é importante saber qual o nível de maturidade, onde as pessoas têm que estar. Você tem que ter um padrão e uma referência, senão vira bagunça, né? Tudo pode, de qualquer jeito. Não, existe uma referência, existe um tempo de maturidade. E aí, lógico que leva muito tempo para você desenvolver essas ferramentas, né? Mas precisa alcançar isso, a gente precisa ter um referencial do que é o certo. Tá? Esses dias, essa semana, eu estava conversando com um líder também cristão muito forte. E assim, gente, é difícil porque eles me ouvem e olham para mim e eles são bem mais velhos e andou com pessoas que têm 50 anos de ministério. Então eu falo assim: rapaz, como que meu líder que tem 50 anos de ministério, que você nem tinha nascido, você estava na fralda, o pessoal já estava evangelizando, fazendo discípulo, e como que eles estão errados e você está certo, né? E aí é muito difícil. E a pergunta dele foi: você não está engessando o Espírito? Colocando que só esse modelo é que o Espírito Santo trabalha? E eu falei: não, o contrário. Hoje eu acredito que o sistema religioso é que engessa o Espírito. Agora, minha esposa, ela sempre também questiona. Ela fala assim: será que a igreja vai mudar a mentalidade? E vai alcançar uma prática mais madura e as coisas vão mudar? Eu falei que não. O que acontece, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, é que todos os estilos de igreja, eles coexistem. Então sempre vai ter uma Laodiceia, uma Tiatira, uma Esmirna, uma Pérgamo. Sempre vão coexistir. A questão é que Deus veio e deu uma repreensão para cada uma mudar alguma coisa. E aí a questão é nós nos perguntarmos onde nós estamos dentro dessa prática cristã e onde nós queremos chegar. Isso é tão sério que Deus não fala que ele vomita o ímpio, quem está errado, quem está perdido. Ele vomita o cristão que faz parte do corpo dele, mas que ele olha para o comportamento e para as atitudes e isso dá embrulho no estômago. Isso se torna intragável. E aí Jesus fala que eu vou vomitar os mornos. Então o problema do mundo não é o mal, são os cristãos mornos. São os cristãos que não, de fato, levam a sério o evangelho e aquilo que Deus entregou para eles. O mundo aguarda ardentemente a manifestação dos cristãos, dos filhos de Deus. Então, o grande problema do mundo não é a política, não são os governantes, enfim, não é a tecnologia, não é a IA, são os cristãos mornos. E aí, dentro disso, isso sempre vai existir. Por isso que a Bíblia fala que o joio e o trigo vão andar junto. Então não vai existir esse mundo onde todos os cristãos vão ser iluminados, vão viver uma prática de comunhão profunda. Embora eu acredito que muita gente está acordando para isso, né? Tanto que tem acho que eu mandei para vocês um grupo de estudo, né? Uma palestra aí que o Zé Bruno faz parte, e eles estão falando sobre isso, né? Falando assim: se a igreja não mudar para uma igreja de comunidade, de relacionamento e afeto,
Isso vai destruir as igrejas. Então, assim, você vê que as pessoas estão, né, o próprio Paulo Borges já vem ensinando isso há anos, você vê pregação dele de 10 anos, 13 anos atrás, ele vem batendo nessa tecla, né? Não é de hoje, já é 15 anos atrás. Então, assim, tem pessoas, agora é você que vai escolher que parte de grupo você vai fazer. Então, na hora que morrer, cada um vai ser julgado ali, à medida que recebeu e o que a gente fez com o que nós recebemos. Tá? Então, para ficar claro sobre isso, então, em relação a nós, ao grupo, as pessoas, as igrejas, é isso. Tudo vai coexistir, né? Agora, você que vai dedicar tempo, energia ao que você acredita que seja mais próximo daquilo que Deus quer e daquilo que Deus estabeleceu. Tanto que eu mandei aquele videozinho de vocês vindo lá, que viralizou na internet, o menino indo na igreja nos Estados Unidos. Tô indo aqui numa igreja domiciliar. Ele foi lá, ele chama de domiciliar, né? Mas eu chamo de igreja nos lares. Em inglês, House Church Movement. E é uma loucura, mas depois vocês entram lá no videozinho e vê os comentários. Muita gente famosa mesmo, falando, isso aí que é igreja, é assim que deve ser, coisa simples, sem parede preta, sem não sei o quê. E o pessoal falando, só que, irmãos do céu, para construir isso e para viver isso daí, nossa, você fala isso daí na prática, a maioria das pessoas não conseguem avançar para viver isso daí, não. É uma luta gigantesca. O americano é porque, assim, como eles são uma nação protestante, então até um ateu lá já decorou a Bíblia, porque desde pequeno eles têm de berço. Então, essa tentativa de viver o evangelho lá é muito mais antiga que aqui. Então, lá você consegue encontrar. Só que ali era interior, tá? Bem interior dos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos todos seja assim, não. Mas lá você encontra muito mais grupos, com certeza, do que no Brasil. Porque pessoas lá já se decepcionaram com as mega churches, as megas igrejas. E olha para você ver, já tem grupos lá saindo desses mega movimentos, indo para as igrejas domiciliares, igreja nos lares. Mas ao mesmo tempo, eu já vi pessoas fazendo turnê de pastores no Brasil para ir nos Estados Unidos, para rodar as mega churches, para aprender como eles fazem lá para trazer para o Brasil. Então por isso que eu tô falando, tudo vai coexistir, tá? Tudo vai coexistir. E aí é a gente que vai evoluindo aí para entender, para vivenciar, praticar e experimentar. Então não tem jeito, só quando vocês estiverem praticando, tendo a experiência, que aí vai fazer sentido. Então minha alegria é o Vitão aí, né, o Tadashi aí, conseguindo praticar, viver, sofrer bastante. O William aqui também é um milagre, né, que às vezes eu converso com o William assim, irmãos, e aí o que Deus fez na vida dele, o que aconteceu na vida dele para ele poder estar aqui hoje, caminhando com a gente. Às vezes eu tenho uma visão, sabe quando você vai moer cana, que você põe a cana lá e dá até os estralos? Então foi assim que Deus fez com o William, para sair um caldo doce. Senão não saiu um caldo doce não. Então moeu ele igual cana. Hein, William? Ele Forte. saiu até os estalos, assim, ó, ele é até magrinho. Mas é isso, não tem jeito. A gente é para ser moído mesmo, tá? Ser moído e exalar o bom perfume de Cristo, porque nesse mundo jaz no maligno. E você está querendo fazer o contrário que o mundo faz? Então você tem que entender, não pode ser ingênuo, né? Achar que a gente vai querer viver o evangelho e vai ser mil maravilhas. De fato vai existir muita luta, muito desafio, mas uma das coisas que eu meditei e eu queria trazer para vocês em relação à liderança é isso, tá? O que aconteceu com Moisés. Então não deixar essa questão de a gente fazer pelas pessoas e depois a frustração com as pessoas ou com o resultado das pessoas tirar da gente a terra prometida, que é o que acontece com muitos líderes, tá? O William conhece lá o Oasis, muitos líderes e muita gente adoeceu e adoece até hoje, assim, por ingratidão. Então, por isso tem que guardar bem o coração. Não significa que você não tem que confrontar, que você não tem que falar, que você não tem que exortar, você tem que fazer tudo, mas guardando o coração. O problema é quando isso aí fica acima da obediência de Deus. E aí você bate na rocha uma segunda vez.
por conta da frustração e do desânimo, por conta das pessoas. E aí é uma loucura, nossa vida é em prol das pessoas, mas a gente não pode perder a salvação por causa das pessoas. Então, nesse livro que eu tô lendo ali, o Conexão, que eu mandei para vocês, é lindo. Você vê, pessoas maduras, elas falam sempre a mesma coisa, né? Não tem jeito, mesmo que não se conheçam. Semana retrasada, o William me colocou numa reunião com um americano, Timóteo, que o pai dele construiu a casa do Oasis. E assim a gente foi conversar. Gente, aí você vê que reunião do céu. Que reunião do céu. Foi assim, foi tremendo. Foi extraordinário, porque o Timothy, ele dá aula de teologia, de missiologia, de missões lá. E ele veio contar pra gente, conversar exatamente tudo que a gente fala, o que a gente está vivendo. E ele contou que o irmão dele, não sei se foi na Itália, foi em algum lugar na Europa, foi para lá como missionário e montou várias igrejas nos lares lá. E que ele já vivia esse evangelho há muito tempo. Então assim, nem o William sabia quando marcou a reunião. Até o William ficou impactado, falou, não, eu imaginava, mas eu não sabia que era tão assim. Então foi Deus, né? Foi Deus que proporcionou esse encontro aí. Para mim foi muito edificante. Nós vamos marcar, eu vou trazer ele aqui para dar uma palavra para vocês. Vocês veem que homem do céu mesmo. Ele é um cara que há muitos anos já vem de família americana missionária. E os dois também são os filhos. Então assim, já é legado lá de trás. O cara vive evangelho 24 horas. Ele, o irmão, já vem dos pais. Então a gente pode aprender com esse povo, sabe? Que viveu e amadureceu. Agora, encontrar igual ele, tanto que o William conhece milhões de pessoas, foi a primeira que ele encontrou para poder embarcar comigo. Nota, o único que eu vou encontrar aqui, mais ou menos aqui, é ele. Então é isso, tá? Esse é o desafio. No quarto discipulado, no quarto módulo lá que vocês estão com ele, que é o Ministério de Edificar Juntas e Ligamentos. E foi bênção de a gente ter caído justo nesse discipulado, justo hoje, porque é quando eu estou lendo o livro Conexão do Larry Crabb. Então, quando eu leio esse discipulado hoje, depois de ter lido o livro, depois de anos, né, você tem uma visão cada vez mais profunda, né, sobre o que o discipulado está querendo entregar e o que o Larry Crabb fala no livro, sobre essa falta de conexão. E sem isso a igreja não funciona, tá? Então a igreja é o corpo de Cristo. Você tem um cabeça que manda o comando e o corpo obedece. Cara, a maneira como Deus fez o corpo é algo extraordinário. Manda um comando, meu braço obedece, meus dedos obedecem. Se alguém se rebelar aqui, a gente não faz nada. E aí o corpo de Cristo era para ser a mesma coisa. Cristo dá um comando e as pessoas estão tão conectadas que elas agem iguais, debaixo da mesma ordem. Agora, como que isso acontece? Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o corpo, você tem os músculos, os ossos e as juntas e os ligamentos. O que seria as juntas e os ligamentos? São as relações saudáveis, profundas, que dão mobilidade ao corpo. Se o corpo não tivesse junta e ligamento, a gente andava todo duro, engessado, enrijecido. A gente não faria nada. A mão ia ficar esticada, não fechava, a gente não conseguiria fazer nada. É uma aberração. E osso com osso dói. Então, quando você junta um monte de gente para viver o evangelho sem relação profunda, vai gerar só dor. O que gera mobilidade para o corpo são os relacionamentos profundos, os vínculos, os afetos em amor. Então, quanto mais tempo a gente passa junto, alinhando, mais amor e afeto a gente desenvolve, mais mobilidade a gente tem e mais pessoas a gente alcança. Caso contrário, vai ser osso batendo com osso, não vai ser um corpo. Ou senão ele dá um exemplo de uma sacola cheia de membros.
Você pegar uma pessoa, esquartejar ela, poder da sacola, tem todos os membros? Tem. Agora, tem vida e mobilidade? Não. Então, muitas igrejas, você olha, você vê todos os membros, só não tem juntas e ligamentos. Não tem conexão. Então, por mais que o cabeça mande um comando, o corpo não executa. O corpo não executa. Então, enquanto a gente não conseguir, por isso que eu falo para algumas pessoas, e assim, ó, você às vezes pode até encontrar muita gente madura no evangelho. Escuta o que eu vou falar. Você pode até encontrar muita gente madura no evangelho, eu encontro várias. O problema é que você encontra muitos indivíduos maduros. Dificilmente você encontra um corpo maduro. São um grupo de pessoas alinhados, com juntas e ligamentos, com o mesmo propósito, obedecendo o cabeça que é Cristo. Então, nossa grande dificuldade é essa. Então, muita gente estudando e aprendendo. Às vezes eu confronto minha esposa e ela fica indignada, né? Porque a gente se conheceu num retiro de carnaval. E era um retiro muito cheio em São Paulo, muita gente, ministração de manhã, de tarde, de noite. E ela falava assim, eu fui para lá e eu não queria que ninguém atrapalhasse o meu aprendizado. Então, ela enchia muito, ela acordava cedo para pegar as primeiras fileiras para receber as ministrações. Aí você pensa, não, isso é bom, né? Ela quer chegar lá à frente, quer receber e tudo mais. Mas eu falei para ela, não é isso o propósito, né? Deveria ser o contrário, deveria ser acordar cedo e preparar o lugar para as outras pessoas sentarem. Por quê? Porque a ideia não é você receber da melhor maneira. A ideia é de você gerar conexão com as pessoas. Então, às vezes a gente está assim, querendo receber conhecimento, entendimento e tal. Tudo isso para envaidecer, né? Para o ego, para o nosso conhecimento. E não em prol das relações. E aí é muito difícil você ver na liderança isso acontecendo. Líderes que andam junto, têm comunhão, um serve o outro, com alegria. Então não há aumento do corpo se não tiver o afeto. As juntas do ligamento. E como demora a construir, tá? Você rompe o ligamento aí pra você ver. Eu já fiz uma cirurgia aqui no joelho. Eles têm que tirar de um lugar, põe em outro, leva um tempo para crescer, para voltar à mobilidade. Então, por isso que eu acho perigoso fazer coisas para Deus sem desenvolver o afeto. Porque fica fácil de romper. Fica a membrana fininha, e qualquer um que fala alguma coisa, o diabo levanta alguma contenda, alguma diversidade ali, isso quebra. Agora, quando tem relacionamento profundo, vai até o resto da vida. Então a ideia é desenvolver afeto e relacionamento para que o cabeça mande um comando e nós consigamos executar. Então, por exemplo, minha alegria hoje, eu fico extremamente alegre em abrir a câmera hoje, o Vitão tá aí com um grupo aí e o Pedro ajudar aí na mídia aí, falou assim, ok, já temos um cara aqui que sabe de som e tecnologia. Por quê? Porque eu tô de longe, eu entrei em contato com o Pedro online, falei pro Pedro ir pro grupo, o Pedro foi impactado e agora tá aí reunido com os irmãos. Então assim, Pedrão, você não sabe o tanto que eu fico feliz, rapaz. Tenho intercedido por você, para Deus te usar. Tá faltando jovens que entendam o propósito, sabe? Estou muito preocupado com a próxima geração. Tá todo mundo pensando só em dinheiro, em ganância, em prosperidade. E não tem quem estabeleça um referencial na prática. Então, se você entender que Deus colocou algo em você que pode impactar muitas pessoas, persevera. Tá? Persevera aí na comunhão, na doutrina, no relacionamento e nos afetos. Que aí Deus vai te usando de maneira automática. Querer fazer sem desenvolver a base, não vai. Então, assim, é uma alegria. O Pedrão foi outro aí que Deus moeu também na prensa, coitado. Mas, graças a Deus, está aí firme e forte, venceu muitas adversidades para estar aqui. Então, quando eu abro a câmera aqui, tem todos vocês aqui, eu sei a luta de cada um para perseverar.
era o que Paulo fazia, tá? Paulo chegava numa cidade, dava o Espírito Santo, o amor, o afeto, o vínculo e ia embora. E ficava orando e intercedendo. Deus, que essas pessoas consigam vencer as adversidades para permanecer em Cristo. E volta e meia ele ficava ouvindo coisas que distorciam, que mudavam, que ele tinha que retratar. Então, assim, eu sei da dificuldade dos desafios que é permanecer. Não é fácil. São muitas coisas para tirarem vocês aí do foco, do eixo. Mas a gente está aqui intercedendo por cada um de vocês, para que Deus continue usando, manifestando e para que vocês guardem o coração. A Bíblia fala que de todas as coisas que nós devemos guardar, a principal delas é o coração, porque dela surge, é a fonte de todas as coisas. Então a expectativa, a ansiedade, tudo isso aí deve ser guardado e a gente tem que ter clareza do que a gente está fazendo e para onde a gente está indo. Caso contrário, a gente vai ficar andando em círculo. Então, eu atendo muita gente que a sensação de frustração é essa. Eu tenho a sensação que meus últimos 20 anos foi andando em círculo. E aí as pessoas acham que, às vezes, por conta do trabalho, ele dá um retorno visível. Eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu compro coisas. Então, isso dá um retorno visível. Mas elas vão vendo que, ao longo dos anos, ela ainda assim tem a sensação que está andando em círculo, por conta que isso é espiritual. Então, a sensação tem que ser que espiritualmente você está vendo pessoas sendo transformadas, Deus operando milagre, vínculos e afetos aprofundando cada vez mais. Aí você tem a sensação de plenitude. Você pode olhar para trás e falar assim, meu Deus, olha o que foi construído ao longo dos anos. O que deixa as pessoas desesperadas e depressivas é olharem para trás e verem que através da vida delas não foi edificado nada. Cara, minha vida foi em vão. Quem que foi transformado através da minha vida? Quem que foi impactado? O que eu fiz junto com Deus, com o Espírito Santo? E a sensação é que todo o esforço que eu fiz foi inútil. E aí eu sempre trago o exemplo do Daniel Mastral. Ele fala isso. Eu rodei o Brasil ensinando sobre batalha espiritual e eu tenho a sensação que ninguém mudou nada. Eu estou há mais de 20 anos ensinando e ninguém muda nada. Eu sinto que a minha vida foi em vão, rodando as igrejas e ensinando as pessoas. E aí por quê? Porque ele colocou a expectativa dele na pregação e não na relação. Então ele tinha muitas poucas relações. Então isso está errado, irmãos. Quando você fala, a amiga é 1 ou 2, dá para pôr na mão. A gente ouve isso desde criança, não é verdade? O cristão tem que ser o oposto. Irmão, tem amiga espalhada aí no mundo inteiro. Irmão mesmo. Então é isso, tem que ser o oposto. Hoje, assim, ó, eu tô há pouco tempo aqui. De todos vocês, o que eu conheci por último foi o William aqui. E assim, só que eu tenho certeza que eu já gerei uma conexão dele com ele pro resto da vida. Pro resto da vida. É um irmão precioso que Deus trouxe aí para perto, que eu acabei de chegar, que tem 1 ano e pouco que eu tô aqui. E assim, eu fico pensando, cara, só Deus, não tem como, gente. Assim, ó, tudo que aconteceu, é que vocês não sabem, mas tudo que aconteceu ali no Oásis, os desafios que a gente enfrentou, se não tivesse o William, eu talvez nem teria mais contato com o Oásis. Sem sombra de dúvida. Então foi a pessoa que Deus levantou aí para gerar conexão, relacionamento e afeto profundo. Então, assim, é tremendo você ver o que Deus está fazendo, a maneira como Deus fez. Porque se você olhar com o olhar humano, minha esposa toda hora ela questiona. Fala, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Por que foi assim? E ela não entende, né? Porque a gente quer ver, que é palpável. Falando, calma, que aos poucos Deus vai manifestando. E eu fico olhando e falo assim, nó, glória a Deus, que milagre, que milagre. Eu vendo os milagres acontecendo e ela, não, mas por que isso está acontecendo, né? Eu só vendo os milagres acontecer. Então, assim, é algo surreal. E Deus está confirmando cada vez mais. Com a última reunião com o Timóteo aí, com esse americano. Então, Deus vai confirmando. Antes de encerrar aqui, tem 5 minutos, eu quero ouvir de vocês aí, ouvir do pessoal aí do Vitor, como é que estão as coisas aí, Tadashi, como é que tá a viagem, o Edmar, perseverando aí.
Estamos sentindo falta do Alexandre também, que era para estar aí, né? Vitão, quem que é a turma que está com você aí hoje? Fala para nós. Deixa eu até pausar aqui.